Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje será uma aula de matemática, um dos temas mais recorrentes no Enem, para o vestibular do país, e um tema bem tranquilo e bem fácil de ser abordado, que é sobre razão e proporção. Dentro desse tema falaremos também um pouco já introduzindo regra de três e porcentagem, que são itens correlatos. Beleza? Vamos direto para a aula. Quando falamos em razão, é uma definição bem simples de entender. Toda vez que eu ouvir a palavra razão, razão é sinônimo de divisão, certo? Se eu ouvir a palavra razão, razão é sinônimo de divisão. Então, se eu falar razão, podemos compreender razão como sendo a divisão ou quociente entre dois números. Divisão de dois números. Essa é a definição de razão. Então, se eu falo, por exemplo, eu represento x barra y, eu estou mostrando a divisão, a razão entre x e y. A gente pode fazer a leitura dessa representação de diversas formas diferentes. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que x está para y. X está para y. Posso representar da seguinte forma, posso colocar x barra y, a mesma representação, ou posso colocar os dois pontinhos, que é o que representa escalas. É uma divisão, razão é uma divisão qualquer entre dois números. Temos que atender uma única condição. Já visto aqui, se é uma divisão, a gente sabe o seguinte: esse número que fica na parte de cima, ele pode assumir quaisquer valores reais. Esse número que fica na parte de baixo, o y no caso, tem que obrigatoriamente ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então é a única condição que você tem que atender. Então, razão é a divisão entre dois números, onde essa divisão eu posso encontrar tanto na forma de fração, quando falamos em divisão, divisão é sinônimo de fração e ao mesmo tempo é sinônimo de uma razão. Então, razão, fração, divisão é a mesma coisa. Então, quando você fala que um número, a razão entre dois números, ou a divisão entre dois números, ou a fração de um número comparado ao outro, está se referindo aos mesmos termos. Então, a gente representa dessa forma, um sobre o outro. Posso colocar a barrazinha, como representado aqui, ou os dois pontos, que é mais a linguagem utilizada por meio de escalas. Aqui a leitura que a gente diz é que x está para y, certo? Quais situações que poderiam envolver isso daqui? Se eu falo, por exemplo, que em uma escola, uma turma, tem um total de 200 alunos, por exemplo, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Numa turma tem 200 alunos. Desses 200 alunos, digamos que 120 sejam, estatisticamente, tem mais mulheres do que homens, então eu vou colocar 120 mulheres. Desses 200 e 80 homens. Então, pensando nessa situação hipotética, se eu pergunto, se eu quero saber qual a razão entre o número de homens e o total de pessoas, de alunos nessa escola, então era só eu pegar o total de homens, no caso aqui 80, e dividir pelo total que era 200. Nessas situações, a gente pode e deve, quando ocorrer situações como essa, simplificar. Como assim simplificar? Quando a gente tem uma razão, a gente tem uma divisão, e que o número de cima e de baixo eles são múltiplos, a gente deve simplificar. No caso aqui, 80 por 200, a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui era já cancelar um zero. A gente cancelaria um zero de cima e um zero de baixo. Cancelando um zero, ainda dava para fazer mais o seguinte: sobraria 8 por 20. Eu poderia dividir em cima por 2, por 4, na realidade, dá para a gente já simplificar direto. Poderia dividir em cima por 4 e poderia dividir a parte de baixo por 4 também, certo? Dividindo em cima e embaixo por 4, a gente vai ter 8 dividido por 4, 2. E 20 dividido por 4, 5. Eu tenho 2 quintos. Eu estou dizendo que a cada 5 pessoas nessa escola, 2 são homens. Seria essa a razão. Se eu quisesse saber a razão do número de mulheres, por exemplo, é o mesmo raciocínio. Era só você pegar. Vou até fazer de outra cor aqui. Era só você pegar o 120, no caso aqui, que é o total de mulheres, pelo total, que são 200. Pelo mesmo raciocínio, poderíamos simplificar um zero e simplificar a parte de cima por 4
certo? E a parte de baixo também por 4. A gente sabe que 12 dividido por 4 são 3 e 20 dividido por 4 são 5. Então, eu teria nessas duas situações, eu teria uma razão de 2 em cada 5 homens, no total de alunos, de cada 5 alunos. Se eu pegasse, teria 2 homens, seria a razão que representaria, e de mulheres seria 3 em cada 5. Quando eu falo que razão e proporção são iguais, são itens que se relacionam, eu vou mostrar a definição de proporção ali, mas um ponto aqui importante é que razão é sinônimo de porcentagem. Se ele representa uma parte de um todo, representa uma fração representa um termo percentual. 2 em cada 5, se a gente dividir 2 por 5, vai dar um total de 0,2. 2 por 5, 0,4, perdão. E 0,4, isso corresponde a 40%. 2 dividido por 5 daria 0,4. E 0,4, essa razão, ela corresponde em termos percentuais 40%. Se dividirmos 3 por 5, vai dar 0,6. Em porcentagem, essa razão 0,6 corresponde a 60%. Veja que o somatório 40 mais 60 vai dar 100%. Então, a ideia de razão é bem tranquilo. Razão, uma divisão qualquer entre dois números. Eu vou fazer vários exemplos aqui para você entender na prática como que isso é cobrado em questões, mas basta a gente fazermos a divisão entre um e outro. A condição necessária que precisamos manter é que o número de baixo, no caso o denominador, ele tem que ser obrigatoriamente um valor maior que zero. Beleza? Então essa é a ideia inicial. Saindo de razão, outro ponto importante que devemos comparar é a ideia de proporção. Deixa eu me colocar aqui para vocês o que é uma proporção. Estou fazendo tudo aleatório, tem um roteiro antes, que é para ficar mais didático. Vamos lá, galera. O que seria uma proporção nesse caso aqui? Deixa eu só mudar a cor da caneta. Quando a gente fala em proporção, por definição bem simples, proporção podemos entender como sendo uma igualdade entre razões. Igualdade entre razões, vamos entender isso como sendo uma proporção, beleza? Então, se eu comparo duas razões, se eu igualo elas, eu tenho uma proporção. Exemplos. Eu poderia colocar a seguinte forma, eu poderia dizer que A está para B, assim como C está para D. Veja que A está para B é uma razão. Se eu igualar com a razão C está para D, se eu igualo essas duas razões, eu tenho uma proporção aqui. Tem uma proporção. Então, quando eu igualo duas razões, a gente tem uma proporção, certo? E como que isso aí são aplicadas em questões, por exemplo? Uma situação que é bem comum ser cobrada são exemplos do tipo. Digamos que eu tenha razão. 3 está para 5, aí assim como, por exemplo, x está para 30. Podemos ter essa situação. 3 está para 5, assim como x está para 30. Ele quer saber qual que é esse valor de x. Então, para resolver essas questões, tem uma propriedadezinha das razões que nos diz o seguinte, é uma propriedade básica das proporções no caso, que nos diz que você pode multiplicar o produto dos meios, que é essa diagonal aqui, ó, que eu acabei de traçar, nessa coloração rosa, vai ser igual ao produto dessa outra diagonal aqui. Em outras palavras, nós podemos dizer que nessa situação hipotética aqui, e se você fizer A vezes D, vai ser igual ao produto de C vezes B. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Essa é uma propriedade, uma das propriedades mais importantes das proporções. Certo? Uma das propriedades mais importantes das proporções aí. A vezes D vai ser igual a C vezes B. E é essa propriedadezinha que a gente vai estar usando em problemas. Veja esse exemplo que eu acabei de citar aqui. Vamos pegar esse exemplo. Aqui eu poderia fazer aqui, o produto dos meios pelos extremos. Eu chamo carinhosamente de cruz credo.
Você multiplica primeiro o valor que tem a variável, no caso x, então seria 5x, 5 vezes x é 5x, seria igual a 3 vezes 60, dá 180. Você multiplicando normal. Esse x, eu devo isolar ele, o valor que está multiplicando o x deve passar para o outro lado dividindo 180, no caso o 5 passa dividindo, e 180 dividindo por 5, a gente fazendo essa divisão, a gente encontra um valor aqui de 36, certo? Então aqui, nessa situação, eu poderia dizer o seguinte: se 3 está para 5, o valor que estaria para 60, mantendo a mesma razão, desde que eu dividisse os dois e tivesse o mesmo resultado, seria 36. Então é uma situação bem tranquila, que a gente vai estar utilizando essas situações aí para resolver problemas envolvendo razão e envolvendo proporção. Você precisa entender que quando falar em razão e proporção é sinônimo de multiplicação, de divisão. E quando eu igualo duas razões, quaisquer, a gente tem uma proporção. Certo? Vamos lá, vamos ver isso aqui, como que isso aqui é cobrado em questões, por exemplo. Como que eu posso aplicar isso daqui em problemas. Beleza? Só mais algumas situações aqui que é importante destacar. Deixa eu sublinhar o termo aqui razão. Vou marcar aqui direitinho. E proporção. Algumas razões, algumas proporções são bem fáceis de ser identificadas, outras não, outras vão ter que ter mais um pouquinho de atenção. Vamos para o primeiro problema. O primeiro problema, ele nos diz o seguinte, observa aí, ó, questãozinha da UERJ. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50 anos. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será D. Então veja que é uma questão que ele pede a razão. Ele pede a razão. Poderia simplesmente pedir a divisão entre essas duas idades, mas o termo que ele emprega aqui é a razão. Eu quero saber a razão entre a idade da filha e do pai. É importante saber essa questão da ordem. O primeiro termo que ele fala será o que vai ficar na parte de cima, que a gente chama de antecedente, e o que fica na parte de baixo a gente chama de consequente. Deixa eu só adicionar isso. Nessa situação aqui, o x seria o que a gente chama de antecedente, que é o valor que fica na parte de cima da razão. E o y é o valor que a gente chama de consequente. Algumas questões envolvem esses nomes, aí você precisa lembrar. Antecedente e consequente. Então, nesse caso aqui, ó, ele quer saber, ele disse a idade deles hoje, a idade da filha hoje, em 2014. Hoje, em 2014, no caso, no problema, que hoje você sabe que não é 2014. Veja a data que o vídeo foi postado. Então, a idade da filha aqui, 20. E a idade do pai, vou chamar F de filha e vou chamar o P de pai. E a idade do pai nesse ano seria 50. A gente sabe, se pular de 2014 para 2024, 2014 para 2024 tem um acréscimo aqui de 10 anos. Então, logo, ninguém para no tempo, todo mundo tem a idade aumentada. Quem tinha 20 passa a ter 30. Quem tinha 50 passa a ter 60. Aí ele quer que você encontre a razão entre a idade da filha e do pai. Então, nessa ordem, a idade da filha em 2024 seria 30 e a idade do pai em 2024 seria 60, certo? Essa razão aqui, sempre que você tiver zeros, você pode simplificar para facilitar a conta. Eu posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo. E aqui dá para a gente simplificar ainda. Dá para a gente simplificar da seguinte forma. Ó. Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 3. Fazendo essa simplificação, a gente vai ter 3 dividido por 3 em cima sobra 1. Na parte de baixo, teremos 6 dividido por 3, 2. Teremos 1 meio. Certo? Se pedisse em decimal, 1 dividido por 2 é 0,5. Se fosse em porcentagem, seria 50%, mas não é o caso. A questão ele quer saber só essa razão aqui. Veja que as alternativas estão em forma de fração, então seria 1 meio. 1 meio é o gabarito que nós temos aqui na letra A. Questãozinha bem tranquila aí. Vamos para a próxima. Questão 2, ela nos diz o seguinte. Para o lançamento de uma nova marca de perfume, os empresários fizeram uma festa de inauguração da fábrica, convidando pessoas influentes
na cidade e também fora dela. Das pessoas presentes, 90 vieram de outras cidades e 120 são da própria cidade. Então, a razão entre o total, mais uma vez, ele quer saber a razão. E preste atenção no qual o nome que ele fala primeiro. A razão, ó, entre o total de convidados que vieram de outra cidade e o total de convidados é. Então, é primeiramente sobre o total de convidados que vieram de outra cidade e aqui o total de convidados geral, tanto os que vieram de outra cidade quanto da cidade remanescente aí, da cidade que estavam. Então, aqui era só você fazer essa comparação também. Primeiro, eu tenho que saber quantos vieram de outra cidade. Esses que vieram de outra cidade, eu vou colocar até aqui, ó. Ele fala na questão que 90 vieram de outra cidade, então será 90. O total de convidados é tudo, tanto os que vieram de outra cidade quanto os da própria cidade. 90 vieram de outra cidade e 120 são da próxima. Então esse total será 90 mais 120. E 90 mais 120, a gente tem um total de 210, certo? Então 210 é o total geral. E esses 90 foi que vieram de outra cidade. E agora é só você fazer a razão, só fazer a divisãozinha bem tranquilo de se entender. Então a razão no caso dos que vieram de outra cidade, no caso aqui vamos colocar 90, e o total de convidados que são 210. Tem que ter muito cuidado com a leitura. Podemos e devemos fazer a simplificação do zero, para facilitar o zero do 90 e o zero do 210. Ao fazer essa simplificação, a gente vai ter 9 dividido por 21. Perceba que 9 e 21 dá para a gente simplificar por 3. Se eu dividir em cima 9 por 3, vai dar 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Se eu dividir embaixo 21 por 3, vai dar 7. Então aqui a gente encontra 3 sétimos, certo? Uma divisãozinha normal. Aí quando não der para simplificar, e as alternativas estiverem em forma de fração, então já vai ter uma alternativa própria. Quando não tem assim, é porque dá para simplificar para chegarmos na alternativa. Nesse caso, 3 sétimos é o gabarito da letra C, certo? Mas outra questão é sobre razão. Vamos para a próxima. A questão 3, ela nos diz o seguinte. A questão 3 nos diz o seguinte. Para construir a massa de cimento são utilizados cimento, areia e brita. Para a fabricação de uma massa de cimento de qualidade, utilizam-se 1/6 de cimento, 3/6 de areia e 2/6 de brita. Sendo assim, a quantidade necessária de brita. Veja que a questão, ele fala sobre cimento e fala de areia, só que a questão ele quer saber de brita aqui, ó. A quantidade necessária de brita para fazer 9 kg de massa é. Então veja que é uma questão bem interessante também. Você tem que fazer a leitura direitinho para não se passar no problema. Primeiro, a fração, a razão relacionada à quantidade de brita, se a gente observar no problema, é 2/6. Então, a razão relacionada à brita é 2/6. Então, 2/6 de quê? Depois eu vou dizer o que trata. O total de massa que ele quer produzir, 2/6 no caso de 9 kg. Esse di na matemática, toda vez que tiver um di, 2/6 de alguma coisa, 50% de outra. Esse di você pode interpretar como sendo uma multiplicação. Pode fazer esse raciocínio que não vai estar errado, não. Então, quando eu falo 2/6 de 9, por que o 9? Porque é o total que o problema pede, ele quer saber. Então, 2/6 de 9 é 2/6 que multiplica 9. E aí, essa multiplicação, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso colocar aqui 2/6 vezes 9. Aqui, lembra que isso aqui é uma multiplicação de frações. Aqui na parte de baixo, 9 era como se tivesse 1. Quando não tem nada, é como se tivesse o número 1. Na multiplicação, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 9 são 18 e 6 vezes 1 são 6. Logo, 18 dividido por 6, como dá para dividir, são 3. Então, eu precisaria de 3 quilogramas. Como é que eu sei que é quilogramas? Porque na unidade aqui é 9 quilogramas. Então, eu precisaria de 3 quilogramas de brita, que é o equivalente à razão 2/6. 2/6 de 9 significa 3 quilogramas. 3 quilogramas também o gabarito é a letra C.
outra questão de razão, é por interpretação essas questões. A parte de matemática é fichinha. Você tem que treinar a interpretação para não errar o problema. Aqui pulamos agora mais outras questões sobre proporção. Essas questões de proporção, basta a gente fazer essa multiplicação. Esse daqui já vem montado o problema. Quando já vier montado assim, é só você aplicar a propriedade lá. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então você multiplica cruzado, ó. Eu aconselho você multiplicar primeiro onde tiver a variável. No caso aqui a variável é o x. Você multiplica primeiro em função da variável. Então 35 vezes x, colocamos 35x. Uma vez que você multiplicou em uma direção, você coloca sempre o sinal de igualdade. Aí multiplica na outra direção, 21 vezes 5. 21 vezes 5 são um total de 105. Você isola a variável, x será igual a 105. O 35 está multiplicando, deve passar para o outro lado dividindo. Logo, 105 dividido por 35, a gente vai encontrar um total de 3. Probleminha bem tranquilo aí. Quando já vem montado assim, você não tem nem muito o que fazer, não. Você faz lá o popular cruz credo, isola o x, gerou uma equaçãozinha do primeiro grau. Isso vocês aprenderam a fazer no fundamental. Você responde a equaçãozinha do primeiro grau. Sem problema nenhum. Veja outra questão, exatamente idêntica. Só muda os valores. 10 vezes x são 10x. 7 vezes 50 são 350. Isolando a minha variável x, x vai ser igual a 350. Corrigir aqui o 5 que ficou esquisito. 350. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Dividir por 10, por 100, por 1000, é só voltar a quantidade de casas decimal. No caso, eu poderia cancelar um zero em cima com um zero embaixo, que sobra 35 por 1, que é o próprio 35. Então, para manter essa razão, uma vez que são igualdade entre duas razões, que é uma proporção, se eu estou igualando, eu estou dizendo que cada uma das razões tem o mesmo valor que a outra. Então, por isso que eu posso igualar, certo? Esse outro exemplo aqui, ele é um pouquinho maior porque ele tem dois termos em um dos no valor aqui no antecedente dessa razão, dessa segunda razão. Mas a multiplicação é o mesmo raciocínio, ó. Você vai ter, eu vou até fazer passo a passo essa. 7 que multiplica x menos 6 igual a 1 vezes 49, que é o próprio 49. Eu fiz aqui novamente e coloquei dentro de parênteses para você ter cuidado. Quando está aqui, você tem que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. O 7 não multiplica só o x, o 7 multiplica o x e multiplica o 6. Você tem que fazer essa distributiva, senão você vai errar. Por isso que eu coloquei dentro de parênteses, para mostrar que o 7 multiplica todos. 7 vezes x é 7x, coloca o sinal que tem aqui no caso menos. 7 vezes 6, 42. Isso é igual a 49. Aqui a gente isola, só vou deixar só o que for x desse lado. O que não for x eu levo para o outro lado. Então vai ser 49. O 42 está negativo, passa positivo. Certo? Então teremos 7x igual a 42 mais 49. E dá 91. 42 mais 49 dá 91. E agora é só a gente isolar o x. Vou até puxar aqui para cima. X será igual a 91. O 7 está multiplicando, ele deve passar dividindo. 91 dividido por 7, acredito que você já fez essa divisão aí, vai dar 13. 91 dividido por 7 vai dar 13. Então, problemas que envolvam proporção dessa forma aqui também é bem tranquilo de se fazer. Já vem a continha montada, é só você fazer mesmo pelos extremos e acabou essa questão. Como que vai vir cobrar de 100 questões sem vir montado? Veja só. Tipo essa questão 5 aqui. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$ 200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? É uma questão clássica de proporção. Então, ele diz, para cada 2, ele recebe 200. Então, eu posso dizer que 2 está para 200. Assim como, então, coloca a igualdade. Se ele vendeu 15, qual o valor que ele vai receber? Eu vou chamar de x aqui. Até porque o salário dele vai manter-se na mesma razão. O salário dele não é variável. Segundo o problema, é fixo, que vai ser em função da quantidade de automóveis que vender. Então, para cada 2, ele ganha 200. Se ele vendeu 15, quantos que ele vai receber? Você faz aqui os meios pelos extremos, mais uma vez. Montou o probleminha, tem que ter cuidado para montar certo. Se montar errado, consequentemente, você vai errar o problema. Eu tenho que fazer a montagem correta do problema. Fazendo aqui, agora a gente vai ter, ó,
2 vezes x, vou colocar na frente aqui, ó, 2x igual a 200 vezes 15. Olha como é fácil multiplicar. Você faz 2 vezes 15, que são 30. Tem 2 zeros do 200, adiciona os 2 zeros aqui. É 3.000. Então, x vai ser igual a 3.000. Faça a multiplicação com calma aí, se você não conseguiu fazer direto. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, x será igual a 3.000 dividido por 2, 1.500. 1.500 seria o valor que ele iria receber na venda de 15 automóveis, neste caso mantendo a mesma razão aí. Já que vamos estar pedindo em dinheiro, a gente colocaria o 1.500 da seguinte forma. 1.500 a gente colocaria assim, coloca o cifrão aqui. Pode colocar até um pontozinho aqui que também não está errado não. Então 1.500 seria o valor que ele iria receber. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, questão 6. Nossa última questão do dia. Veja só. Questão 6 nos diz o seguinte. No mesmo instante em que um prédio de 4,5 metros de altura projeta uma sombra de 13,5 metros, qual a sombra projetada por uma torre de 130 metros de altura? Olha como essa questão é fácil. Se está no mesmo instante, o tamanho da sombra do prédio tem que ser proporcional ao tamanho da sombra da torre, até porque o Sol está no mesmo instante e está projetando a mesma sombra para ambas as figuras, certo? Como que eu posso relacionar isso? A torre, ó, 4,5 metros de altura, o prédio no caso, eu vou colocar aqui, ó, 4,5, está para o tamanho da sua sombra. A sombra projetada por ele, ele nos diz na questão que é 13,5. Assim como uma torre de 130 metros, a altura da torre de 130 metros vai estar para a sua altura, que eu vou chamar de x. Então, é uma questãozinha bem tranquila. Você relaciona a altura do prédio, você pode fazer isso para qualquer figura. Inclusive com a fita métrica, você pode ir próximo de uma torre, de alguma coisa, você vê a sua altura e a sua sombra, o tamanho da sua sombra, e você consegue calcular a altura de objetos, de torres, de árvores. Uma ferramenta matemática bem fácil e de ótimas aplicações aí. Então aqui eu igualei, ó, 4,5 está para 13,5 também, que é o valor que ele forneceu, assim como 130 está para x. Aqui, da mesma forma, faremos o produto dos meios pelos extremos. Você já sabe aí, cruz credo. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 4,5 vezes x dá 4,5x, certo? Multiplicando aqui agora, 13,5 que multiplica 130, você vai encontrar um total de 1.755. Faça a multiplicação ao lado aí com calma. Para treinar a conta. 1.755. Isolando x, x vai ser igual a 1.755. Este valor que estava multiplicando, ele vai passar dividindo, que é no caso 4,5. Fazendo essa divisão por 4,5, a gente vai encontrar um resultado aqui igual a 390 metros. A medida ali estava em metros, então a gente mantém a mesma unidade de medida aí, que é metros. 390 metros é a letra B. Então é só fazer esse raciocínio e fazer essa igualdade entre razões. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar. Reveja com calma todas as questões, transcreva para o caderno para você poder ficar estudando. E por definição, razão e proporção são itens que se completam e bem tranquilo de se entender. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E valeu!